Gente, eu já fiz vídeo sobre isso, várias pessoas fizeram e fizeram muito bem. A Bruna fez um vídeo muito bom, inclusive eu vou marcar ela aqui se vocês quiserem ver o vídeo dela também. A gente precisa falar sobre a nova arma da oposição, né? O contingenciamento de 1,5 bilhões de reais que afetaram pastas importantíssimas como a saúde e a educação. E como sempre, a extrema-direita usa a arma para atirar no próprio pé. Eu fiz um trabalho agora de olhar as matérias lá de 2022 e trazer para vocês, para que a gente tenha argumento e para quem sabe fazer um ou outro aí da oposição entender o que está acontecendo. Bom, então mesmo correndo o risco de ser repetitivo, eu prefiro pecar pelo excesso. Vamos lá. Esse contingenciamento, quer dizer, não é uma retirada, é um bloqueio temporário, tá? Esse contingenciamento, neste valor que atingiu essas pastas tão importantes, ele só foi feito, o governo foi obrigado a fazer, porque nós ainda estamos respeitando um teto de gastos que foi criado em 2016 por Michel Temer e foi mantido sem nenhuma reforma por Jair Messias Bolsonaro e o posto Ipiranga Paulo Guedes. Vamos aqui em azul. A regra do teto de gastos, aprovada pelo Congresso em 2016, durante a gestão do então presidente Michel Temer, limita o crescimento das despesas do governo federal com o objetivo de evitar descontrole das contas públicas. Inclusive, acabar com o teto de gastos, criar um novo arcabouço fiscal, foi promessa de campanha de Lula. E o novo arcabouço fiscal, ele não está em vigor, ele entra em vigor em 2024, se aprovado agora, em agosto. Lula volta a dizer que acabará com o teto de gastos caso eleito. E é isso que o Haddad está batalhando para fazer desde que entrou. Então eu tive o cuidado de procurar várias fontes diferentes sobre o mesmo assunto. Então aqui na revista Exame diz o seguinte sobre o teto de gastos de Temer que a gente mantém até hoje. O objetivo era conter o aumento dos gastos públicos e trazer mais estabilidade para a economia brasileira. Com isso, acabaram as vinculações constitucionais para a saúde e educação. Assim, em alguns anos entre 2017 e 2023, para quem não sabe é o ano que nós estamos, os gastos com saúde e educação foram menores do que teriam sido caso vigorasse a regra anterior, antes de Temer, que previa um percentual fixo da receita do governo para essas áreas. Então aqui é só uma questão de tempo e espaço, né? Quem sabe que ano nós estamos? 2023. Então assim, quem sugeriu de enxugar essas áreas, educação e saúde, para não estourar o teto de gastos, foi Temer. E foi mantido por Bolsonaro e Guedes, sem nenhuma alteração. Eu não sei como ser mais clara. A PEC da transição, aprovada após a eleição de Lula e antes do início do seu mandato, criou exceções ao teto de gastos. Sabe por que teve que criar exceções? Porque vamos lá. A PEC ela foi necessária porque o orçamento aprovado pelo governo Bolsonaro para este ano agora, gente, que nós ainda estamos em 2023, tornava inviável a manutenção de vários programas e políticas públicas, como a merenda escolar, a farmácia popular, conservação de estradas e verbas para enchentes, além de não prever recursos suficientes para o programa de transferências de renda. O então Auxílio Brasil, cujo adicional para R$600 seria encerrado em dezembro de 2022. Se o Bolsonaro tivesse ganhado, não teriam contingenciamento, seriam cortes mesmo. Como vocês puderam ver, o governo de Bolsonaro não previa para 2023, por exemplo, um Auxílio Brasil, né, ou a Bolsa Família de R$600. Ele fez isso em julho de 2022, com vigência até dezembro. Pra quê, gente? Só para ganhar a eleição. Aline, o que acontece se o Lula não cumprir esse teto de gastos? Várias coisas, até o impeachment. Então toda essa pressão popular que a extrema-direita quer fazer, usando essa galera aí, né, como massa de manobra, é pressionar o Lula para que ele fure o teto de gastos e aí sim, existe um motivo para impeachment. Mas o Lula não é besta. Tá bom, Aline, mas então a gente vai ficar com esse contingenciamento até 2024? Até que entre em vigor o novo arcabouço fiscal? Não. Bimestralmente é feita uma análise do que entra de receita e o que sai. E então o governo ele vai se ajustando aí nessa realidade do que entra e do que sai e sempre tentando respeitar o teto de gastos, sempre tentando respeitar o limite das contas públicas para não cometer nenhuma ilegalidade. Que mais? E em 2023, 2024, nós teremos esses contingenciamentos? Gente, em 2024 já
na vigência do novo arcabouço fiscal, muitas coisas ficam fora. Então, ficam fora desse teto de gastos, fora desse limite. Por exemplo, o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, fica fora, não entra no teto de gastos. Farmácia Popular, fica fora, não entra no teto de gastos. Por que foi tão difícil a aprovação desse novo arcabouço fiscal? Justamente porque o governo quer deixar as pastas mais importantes, os gastos vitais para a sociedade fora, justamente para que a gente não caia de novo nesses problemas aí. O que mais que eu preciso falar? Você vai ouvir falar também que o governo Lula pegou o caixa cheio, pegou o Brasil em superávit. Sim, por quê? Porque dinheiro como privatizações, cortes irresponsáveis e bolsas de estudo e tantas outras coisas entraram no nosso caixa como lucro. Eu realmente não consigo ser mais direta do que isso. Gente, eu já fiz vídeo sobre